Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de... Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. E aí eu vou iniciar perguntando a vocês, o que é história? Gente, história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Ou seja, história é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. E quem faz esse estudo? Quem faz esse estudo é o historiador. E professora, como o historiador faz esse estudo? O historiador, ele faz uma análise crítica, entendeu? Que vai permitir chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento. Ele vai fazer isso através de fontes históricas, né? Ou seja, ele vai investigar, vai pesquisar através de fontes históricas, usar o máximo de fontes que ele puder, e aí ele vai fazer uma análise crítica para assim chegar à conclusão, né, dos fatos daquele acontecimento. O historiador, ele não pode nunca glorificar ou demonizar um acontecimento, entendeu? Ele vai trabalhar de forma crítica, né? É impossível o historiador trabalhar de forma neutra, sem colocar nenhuma opinião própria. Mas ele tem que evitar no máximo, ele tem que tentar. Ele não vai conseguir. Hoje se sabe que é impossível. Antigamente se acreditava que o historiador tinha que ser neutro. Ele nunca poderia botar a sua opinião. E hoje se sabe que é impossível. Outro detalhe sobre o fazer história, sobre pesquisar a história, é que diferente da matemática, 1 de 2 mais 2 sempre vai dar 4. A história, ela não é uma verdade absoluta. A gente estuda e faz história procurando sempre chegar ao mais próximo da verdade. Mas nós não temos como dizer que aquilo é uma verdade absoluta, entendeu? A gente vai reconstruir fatos, a gente vai reconstruir sociedades, a gente vai tentar pensar como aquela sociedade, como as pessoas daquele tempo, mas a gente nunca vai saber se realmente era daquele jeito. A gente pensa, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a história antiga, vamos trabalhar a história antiga. A gente tem os fatos, tem pesquisas, tem documentos históricos que fizeram os historiadores acreditar que era daquela forma. Mas daqui a 5 anos, por exemplo, pode ser encontrado documentos novos que faça alguma coisa mudar, entendeu? Que mude a história. Por exemplo, a gente tem aí os fósseis mais antigos, né? E aí a gente diz que aquele é o fóssil mais antigo e tal, que o berço da humanidade é a África, porque lá foi encontrado os fósseis mais antigos, ok. E aí, se daqui a 5 anos encontrarem um fóssil mais antigo em outro lugar, então aí as coisas vão mudar. O que até então era verdade, que o berço da humanidade é a África, né? Todos os fatos nos levam a isso, iria mudar. Então não é uma verdade absoluta, entendeu? Mas é o mais próximo da verdade. É o que nós mais temos, mais próximo da verdade, né? Professora, e onde se iniciou a história? A história vai surgir na Grécia, através de uma sistematização de eventos, né? Através de vários eventos gregos e de outros povos, como os egípcios. Heródoto é considerado
Ele é um grego considerado o pai da história. E ao longo do tempo, os historiadores eles vão organizar os eventos em períodos. Isso para facilitar, né, construir a história e também para ensinar, para facilitar a forma de ensinar a história. É muito mais fácil para vocês aprenderem, pra gente, né, aprender história, como pra gente fazer a história. E aí, dessa forma cronológica que vão dividir a história, vão dividir ela em 5 partes. Pré-história, né, ali onde começa a humanidade, os homens da caverna. Esse é a pré-história. Idade Antiga, né, onde a gente vai trabalhar muito ali Egito, Roma, Grécia. E aí vem Idade Média, a idade muito conhecida por ser a Idade das Bruxas, né? Onde a igreja tinha um poder enorme, onde queimava mulheres que consideravam bruxas e tal. Vem a Idade Moderna, né? A Idade Moderna, ela é uma idade que dura muito pouco. Se eu não estou enganada, são 3 séculos, perdão. São 3 séculos, ou seja, 300 anos apenas. Um período muito curto. E ela é um período que liga a Idade Medieval com a Idade Contemporânea, que é a 5ª, que é o período que vivemos. Ou seja, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Cada um destes períodos, eles são marcados por um acontecimento marcante. Por um acontecimento marcante que vai determinar o início e o fim de outro. Não de uma forma instantânea, mas o que seria o primeiro passo para terminar um período e começar outro. Mas a gente vai falar um pouco sobre quais são esses acontecimentos marcantes. Existem alguns questionamentos sobre os marcos dos períodos, né? Alguns historiadores questionam eles, mas de qualquer forma eles são usados para organizar esse estudo e facilitar para a gente, né? Então são usados até hoje. E assim, antes de Heródoto, né, que é o pai da história, como eu falei, os fatos importantes, eles aconteciam, mas acabavam sendo esquecidos, porque eles não eram registrados. Lembra quando eu falei que da forma oral, né, uma coisa que é passada de pai para filho e tal, às vezes do vô, avó, as pessoas vão contando, comentando. Isso é muito importante. Mas pode chegar um momento que se isso não for registrado, pode ser esquecido, né? Por exemplo, aconteceu uma coisa muito importante em Jupi, que minha tataravó viveu, mas só ela sabia. Ela contou a minha bisa, contou a minha avó, contou a minha mãe, e minha mãe me contou. Mas se eu não tiver filhos, e eu não contar, ou se eu morrer e eu não contar a ninguém, aquilo não foi esquecido. Do mesmo jeito, acontecia com a história. Então ela precisava ser registrada. Por isso que hoje, quando a gente vai ter uma conversa e tal, para ter esse registro de fonte de história, a gente grava o áudio, a gente grava um vídeo, ou a gente escreve, né? O que a pessoa falou, a gente passa para o papel, para que aquilo não se perca, né? E antigamente não tinha essas tecnologias, né? Não tinha como gravar, não tinha só apenas como escrever. E antes, isso tudo, né? Tinha como escrever depois que foi descoberta a escrita, né? Antes disso, nem isso. Então, muitas coisas foram perdidas, né? Eu sou mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão.